Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Queremos louvar a Deus pela oportunidade que é nos concedida de trazermos uma palavra da parte de Deus. Amém? No texto que lemos na palavra, livro do Êxodo, capítulo 3, verso 7 e verso de número 8. Nos diz assim o Senhor. Êxodo, você que está em casa, se puder pegar a sua Bíblia e nos acompanhar, será muito bom. Êxodo, capítulo 3, versículo número 7, verso de número 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Verso 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Senhor meu Deus, eu te louvo, te dou graças pela oportunidade. Fale ao nosso coração, abra-nos o entendimento. Eis-me aqui como um giz, seja o meu professor. Amém. Meus irmãos, eu terminei a minha oração dizendo: eis-me aqui como um giz, seja o meu professor. Antes de entrar na palavra de Deus, alguns anos atrás, se não me falha a memória, no ano de 2013, eu preguei em uma quarta-feira e após o culto alguns irmãos vieram falar comigo e falaram: que palavra boa. E eu, na minha imaturidade, disse: é verdade, hoje eu preguei muito. Quando foi na quinta-feira, eu estava fazendo o curso de enfermagem e no horário que eu costumava chegar na sala, já havia um bom número de alunos. E nesse dia não tinha ninguém na sala. Eu pensei que não haveria aula e quando eu estava saindo para ir na secretaria para saber se teria aula ou não, uma voz dentro da sala me chamou e disse: Acélio, olha para o quadro. Em seguida disse: olha para o giz. E eu perguntei: o que tem o giz? Ele disse: enquanto o professor não chegar e não pegar o giz, não haverá conteúdo nenhum para os alunos, porque o giz por si próprio não pode fazer nada. Você é como o giz que precisa de mim. Louvado seja o nome do Senhor. É bom, irmãos, termos conhecimento. É bom estudarmos, é bom fazer teologia, é muito bom. Mas se o Espírito Santo não interpretar a palavra, se ele não nos der a palavra, de nada vale o conhecimento. É por isso que o apóstolo Paulo, ele afirma e diz: crescei na graça e no conhecimento. Estou totalmente na dependência do Senhor, sou apenas um canal e que o Senhor aprove nos usar nesta noite. O texto que li, meus irmãos, de Êxodo, do capítulo 3, vamos observar no verso 3 que o Senhor disse o Senhor, tenho visto atentamente. Primeiro ponto, Deus ele viu atentamente. Segundo, Deus diz, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, no verso 7, Deus ele viu a aflição do povo, Deus ele ouviu o clamor, Deus ele sentiu as dores. Portanto, no verso 8, Deus ele desce para livrar este povo. É uma verdade, queridos, que a nação de Israel não veio para o Egito em cativeiro, não. A nação se tornou cativa dentro do Egito. Começamos a ver em Gênesis, no capítulo de número 34, quando José é vendido pelos seus irmãos para os medianitas. Os medianitas vendem José como escravo para o Egito e Deus faz com que José se torne governador do Egito. Se nós formos observarmos no capítulo 46 e capítulo 47 do livro de Gênesis, vamos observar que uma fome assola a terra de Canaã. Então José vai trazer toda a sua família, no total de 70 almas, para a terra de Gozã, no
Egito, daí se chega o povo de Israel à terra do Egito. E algo também interessante, queridos, que José, num princípio talvez não tenha entendido o trabalhar de Deus, porque tanto sofrimento neste período, mas era Deus preparando José para resgatar algumas pessoas alguns anos depois, que estariam passando por necessidade. Muitas vezes nós não entendemos os projetos de Deus, o porquê de tanta coisa está acontecendo. É Deus nos moldando, é Deus nos preparando para resgatar pessoas, para resgatar vidas. É interessante, gente, que Deus vai levantar José como governador do Egito. Porém, antes da sua morte, Deus usa José como um profeta, porque no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 24, diz: E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Verso 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Glória a Deus. José sabia que Deus usara ele no Egito como governador, mas também ele sabia que o seu destino, o seu fim, não era permanecer na terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E José deixa para que, quando Israel saísse da terra do Egito, levasse os seus ossos para a terra de Canaã. É uma verdade, gente, que Deus ele nos usa aqui, mas o nosso fim não é aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não é aqui o nosso fim. A palavra do Senhor vai dizer que José morre, juntamente com ele toda aquela geração. Então levanta-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E aqui, quando diz não conhecera a José, não era que ele não sabia quem era José. José deixou um legado no Egito. Quando ele diz não conhecer a José, é que ele estava dizendo que não estava nem aí para quem tinha sido José ou para quem era esta nação. A Bíblia vai dizer, gente, que agora o rei do Egito vai começar a oprimir este povo, vai começar a pisar este povo, e por uma ação diabólica, o rei do Egito vai ter uma estratégia, e a estratégia que ele tem é dar uma ordem às parteiras, para que todo menino que nascesse fosse morto. A ordem era para que, se fosse menina, deixassem viver, mas se fosse menino, matassem. Por que esta ação diabólica? Porque matando os meninos ficariam só as meninas. Essas meninas iriam crescer e iriam virar moças, e virando moças iriam se casar. Porém não haveria jovem hebreu. Elas então casariam-se com jovens egípcios. Casando-se com jovens egípcias, a nação se misturaria, viraria a nação misturada, sangue hebreu e sangue egípcios. Se a nação se mistura, não haveria tribo de Judá. Se não houvesse tribo de Judá, o Cristo não viria. Mas é uma verdade que Deus vai levantar duas parteiras, uma por nome de Sifrá e outra por nome de Puá. O texto vai dizer que elas eram tementes a Deus e conservava os meninos com vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre que o inimigo se levantar contra a obra de Deus para tentar derrubar, para tentar destruir, Deus também se levantará para usar pessoas como Sifrá, que são tementes a Ele e que vão conservar a sã doutrina e os princípios da palavra do Senhor. O versículo 20 do capítulo 1 do Êxodo vai dizer que quanto mais o povo era oprimido, mais Deus fazia com que o povo se fortalecesse
e aumentasse. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 3, vamos ver que Deus vai descer. Deus ele viu, Deus ele ouviu, Deus ele sentiu e portanto desceu. Você que está me ouvindo, está passando por necessidades, não se engane. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus também sente as tuas dores e no tempo certo Deus descerá e resolverá a tua causa. O texto diz que Deus desce. E nessa descida de Deus, ele vai chamar um homem por nome de Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. E Moisés leva o rebanho para trás do Monte Horebe, o monte de Deus. O texto vai dizer que Moisés vê uma sarça ardendo, pegando fogo. A sarça pegando fogo não era nenhuma novidade para Moisés. Não foi a sarça pegando fogo que chamou a atenção de Moisés, porque a sarça é uma planta típica do deserto. Quando ela seca-se, ela libera um líquido inflamável e com a temperatura do deserto ela pega fogo e rapidamente se consome. O que chama a atenção de Moisés é a sarça pegando fogo, porém não se consumia. Por quê? Porque o fogo que estava na sarça não era um fogo natural, porque o fogo natural ele destrói, porém o fogo que é de Deus ele não destrói, ele é um fogo que purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Então Moisés vai sair de um mundo natural para um mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Era Deus agora que iria falar com Moisés. Nós não podemos ser naturais. No 1 Coríntios, capítulo de número 1 e verso 18 diz, nos diz assim a palavra do Senhor, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para os que perecem, um paralítico de nascença levantar é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para os que perecem, um cego de nascença voltar a enxergar é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para os que perecem, o homem ressuscitar após 3 dias estando morto é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus desce, e quando Deus desce, ele vai levantar um homem por nome de Moisés, e é este canal em que Deus vai usar para libertar o povo, para libertar esta nação da escravidão do rei Faraó. Deus capacita Moisés, então Deus envia as pragas, porém as pragas não foram, irmãos, Deus não usou as pragas para libertar o povo, não. As pragas Deus usou para mostrar o seu poder a Faraó. As pragas Deus usou para mostrar a Faraó que ele é o Pantocrato, que ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia nos conta, irmãos, que Israel, esta nação que era oprimida, esta nação que era pisada, só se torna livre da escravidão do Egito quando o Mar Vermelho se abre. Quando o Mar Vermelho é aberto, todo o povo atravessa. Todo o povo passa, então o mar se fecha, a nação fica de um lado e o Egito agora fica do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos agora já conheceram a história deste povo, agora vamos trazer isso para o sentido da nossa vida espiritual. A nossa situação era parecida com a deste povo, porém a nossa situação era pior. Por quê? Porque a nação de Israel estava debaixo de um jugo humano, mas a nossa situação não estava debaixo de um jugo humano. A nossa situação era algo mais forte, era algo espiritual, que nenhum homem comum poderia nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista vai dizer, ainda que eu gastasse tudo a minha renda, ainda me faltaria, ainda seria impossível. Nós somos seres tricotômicos, somos formados de alma, corpo e espírito. Quando
vivemos numa prática de pecado, a nossa alma une-se à carne, assim sufocando o espírito. Mas quando estamos libertos por Cristo, a nossa alma une-se ao nosso espírito, assim sufocando a nossa carne. É por isso que nós que servimos ao Senhor, não temos os desejos de viver na prática do pecado. É porque o nosso espírito está em ligação com Deus. É porque o nosso espírito está agora ligado com o nosso Senhor. A Bíblia vai dizer aqui, irmãos, no texto, que Deus ele viu, Deus ouviu, Deus ele sentiu e ele desce para livrar. Deus ele viu a nossa situação. Deus ele ouviu o clamor da nossa alma, sentiu as nossas dores. Portanto ele desce. Só que essa descida agora de Deus, ele não vai poder chamar nenhum homem. Profeta não poderia resolver esta causa. Sacerdote nenhum poderia resolver a nossa causa. Juiz nenhum poderia resolver a nossa causa. Rei nenhum poderia resolver a nossa causa. Só o Senhor poderia. Só o Senhor poderia resolver a nossa causa. Para Israel, Deus ele desce e capacita Moisés. Moisés é o canal em que Deus vai usar para libertar esta nação da escravidão, das mãos de Faraó, que tanto oprimia este povo, que tanto pisava este povo. Alguém em Isaías capítulo 46, Isaías 64, verso 1, alguém clama dizendo, se fendesses os céus e descesses. E Jesus responde este clamor de Isaías, no Evangelho de João, capítulo 6, e versículo 38, que diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus desce, é Ele mesmo quem vai descer para resolver a nossa causa, para nos livrar das mãos do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 53 nos diz assim a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías 53 diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. O Verbo se fez carne por nossa causa, despiu-se da sua glória, deixou o seu trono por nossa causa, pela nossa necessidade. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi moído, foi cuspido, foi pisado, chicotearam-no, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, e ele ficou como uma ovelha muda, porque era por nossa causa. Foi por nossa causa que o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, deixou o seu trono e desceu. Isaías, no capítulo 6, diz, no ano em que morreu o rei Uzias,
eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins cantavam uns para os outros, dizendo: Rodesh, Rodesh, Yahvé Tsabaote, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Foi esse que os serafins adoravam. Ele próprio se fez homem, e por mim e por ti, pelos nossos pecados, nós éramos indignos, merecíamos a cruz, mas Jesus se colocou no nosso lugar. Orengai, show, bendegamas, tui rabaragácia. Foi por nossa causa que ele desceu. É bem verdade que eu disse aos irmãos que Deus não livra Israel pelas pragas, não. Deus livra a nação quando o mar vermelho se abre, todo Israel atravessa. Jesus Cristo na cruz, era como se o mar vermelho estivesse aberto e todos os pecadores por Cristo atravessando, deixando a escravidão, deixando o Egito e agora tendo uma vida nova. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por nossa causa, foi por nossa causa. Já quero concluir. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3 e verso 14 diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Números capítulo 21, versículo 4, quando a nação de Israel fala contra Deus e fala contra Moisés, então Deus envia uma praga de serpente, e a serpente começa agora a matar o povo. Todo aquele que era picado pela serpente morria. Então o povo reconhece que tinha errado, corre para Moisés, pede para que Moisés intercedesse a Deus por eles. Então Deus dá uma ordem a Moisés. Moisés levanta uma serpente de metal, e todo aquele que era picado por a cobra, olhando para aquela serpente levantada, ficaria vivo. Da mesma forma foi Cristo na cruz. Nós estávamos vivendo no pecado, mas ao olharmos para Jesus na cruz, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Foi por tua causa, foi por minha causa, foi por nossa causa que Ele desceu. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por nós, meus irmãos, que Ele desceu. Jesus desceu, está conosco. Quando o nosso irmão diácono trouxe a palavra que Jesus estava na cruz, e quando ele foi furado pela lança e saiu água e sangue, a única coisa que sai água e sangue no corpo humano junto é quando uma mulher dará luz. É somente nisso que sai água e sangue junto. Cristo na cruz estava dando luz à igreja. Era por nós que Ele estava morrendo, mas a sua morte estava dando vida. Ele nos deu vida para a glória de Deus. Pela autorização do nosso presbítero, você que ainda não serve ao Senhor, mas que foi alcançado por esta palavra, que Deus, Ele te ama, Deus te ama. Foi por nossa causa, foi por tua causa que Ele desceu, e Ele quer te dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a porta estará aberta. Que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça que Deus, Ele viu, Deus ouviu, Deus sentiu, e por isso que Ele desce. Deus está te vendo, Deus está ouvindo o teu clamor. Ele também sente as tuas dores, e Ele no tempo certo vai descer para resolver a tua causa. Amém. Glória a Deus.
Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boa notícia. E esta é uma noite de boas notícias da parte de Deus para o seu povo. Amados irmãos, rapidamente, eu queria informá-los que a ADCEARA, ela está numa campanha de solidariedade. É uma campanha para ajudar as vítimas do Covid. Todos nós sabemos que o impacto que esta doença trouxe na sociedade não é um impacto meramente na área da saúde, no campo da saúde, mas sim um impacto econômico. Empresas estão fechando, pessoas estão desempregadas e, por conta disso, o nosso pastor, Hélio Ribeiro, está iniciando uma campanha na qual eu convido aqui o irmão Jonas Oliveira para ele falar um pouco dela e também passar algumas informações para os irmãos de como você também pode nos ajudar. Portanto, eu convido o nosso irmão Jonas para falar sobre esta campanha. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os irmãos que sentirem de Deus de também participar deste projeto, contribuam. O nosso pastor Hélio Ribeiro está com um propósito, uma meta, para este mês de junho, fazermos uma entrega de 500 cestas básicas. Se você está aí na sua casa, tem aqueles alimentos ali que está sobrando, separe, entre em contato conosco no número do WhatsApp que está fixado na live, 997388515, e nós iremos até você para pegarmos esta cesta básica e faremos a doação. Quando tiver feito a doação, publicaremos na live mostrando para a glória de Deus, não é? Através das contribuições e doações dos irmãos em Cristo Jesus. Aproveitando também a oportunidade, alguns irmãos pediram orações durante o culto, durante a live. A irmã Angélica Albuquerque, que se encontra enferma, pede oração. O irmão Davidson pede oração pela família. A irmã Josi pede oração pela sua filha. Amém. Deus abençoe, irmão Martins, oração pela família. Carlos, o Vigna, aqui está a irmã Vigna, o Igna, que está gestante. A irmã também pede oração pela sua filha. A irmã Fátima também, lá do Coca de Euclides, também, vamos orar por ela. Ela se encontra cirurgiada na UTI e nós vamos sim orar pela serva de Deus para que Deus faça a recuperação para a glória do seu nome. O irmão Paulo Fernando também pede oração e o irmão Cláudio Batista pede oração pela sua cunhada, a irmã Leia, que se encontra hospitalizada pela Covid-19, né? Vamos apresentar, o nosso presbítero irá com certeza orar, e apresentando também todos que se encontram hospitalizados, passando por esta fase, desta crise, desta pandemia, que se encontra com os sintomas da Covid-19, para que Deus recupere para a honra e glória do seu santo nome. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus amados irmãos. Então vamos estar orando agora especificamente por esses pedidos. Deus está aqui, Deus está aí, e creio que Deus ele pode fazer o milagre. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração específica pelos pedidos de oração que chegou até nós, e logo em seguida estaremos orando, agradecendo o término de mais este culto. Lembrando aos irmãos que amanhã, sexta-feira, teremos aqui também mais um culto da ADCEARA. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, neste momento, ó Deus, queremos invocar o Teu poder, queremos, ó Deus, invocar a Tua onipotência, ó Deus, para que desta feita, ó Deus, o Senhor venha atender aos pedidos que estão sendo feitos aqui. Pai querido e Pai de amor, veja neste momento, ó Pai, a vida
dos teus filhos, ó Deus, a cada um deles, a irmã Angélica Albuquerque, meu Deus, que está padecendo com esta enfermidade, o irmão Dierson, Deus, que roga por sua família, oh Deus bendito, irmão Martins e família, irmã Carla, irmã Wigna, que está gestante, oh Pai querido, faz com que a gestação da tua filha seja saudável, e esta criança, ó Deus, dentro de alguns meses ou anos, esteja correndo, ó Deus, cheia de vida, de saúde, da tua parte. Pai querido, veja, ó Deus, o teu servo, ó Deus, que ora por sua família, irmã Fátima, que está cirurgiada, Deus, irmão Paulo Fernando, irmã Cláudio Batista, ó Deus, que pede oração por sua cunhada Leia, que está com Covid. Pai querido, neste momento, estende as tuas mãos, entra, Deus amado, com poder, com libertação, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te rogamos isso no nome de Jesus. Amém. Creia, meu querido, que Deus ele é poderoso para fazer. Meus amados, vamos estar orando nesse momento. Vamos apresentar a Deus, agradecer a Deus por mais esse trabalho. Eu convido o nosso irmão Ismael. Lembrando aos irmãos que amanhã às 19h30 teremos mais uma live. Irmão Ismael, ore em nome de Jesus, agradecendo o trabalho. Também cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma porção que Ele nos dispensou nesta noite. Pai, muito obrigado pela Tua presença, pela Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, que tem descido sobre nós, como esta chuva que Tu mandastes agora à noite. A Tua chuva que Tu fazes cair sobre justos e injustos. E reconhecemos que não merecemos, mas é por Jesus, o Teu Filho, que Tu tens dispensado para nós. Muito obrigado. Despede-nos em paz. Continua nos ajudando e nos abençoando, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmão Jonas, para encerrar, louva ao Senhor com mais um hino. E lembrando aos irmãos, amanhã às 19h30, mais uma live. Agradeço a você que esteve aqui conosco. E vamos encerrar louvando a Deus com o nosso irmão Jonas. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Deus abençoe a todos. Até amanhã, meu amado irmão, se Deus quiser. A AD Seara, uma igreja que veio para somar e multiplicar.